Muito bem, meus caros, muito bem. Espero que vocês estejam aí ótimos, ótimos, né? Bom, nestes últimos áudios eu venho conversando com vocês a respeito de alguns conselhos para escritores principiantes, né? Ou para quem ainda não começou a escrever, mas está quase lá, né? Conselhos que eu considero fundamentais, né? Bom, e já há 2 dias eu tenho insistido sob diferentes perspectivas, tenho insistido a respeito da necessidade, da importância do escritor olhar para fora de si mesmo, né? Da necessidade do escritor observar a realidade em todos os seus pormenores, em todos os seus aspectos, tá? Agora, assim, essa insistência, né, assim, ela não pensem que ela é só uma das manias, né, de um velho sexagenário, né? Não é nada disso, nada disso. Quer dizer, olhar a realidade, olhar para fora de você mesmo, é a única forma de você enriquecer a sua imaginação, né? Claro, claro, nós temos também a leitura, que é que é importantíssima, que nunca pode ser descuidada por vários e vários motivos, né? Aliás, quem acompanha aqui o canal já sabe aí que nós temos vários áudios falando a respeito da importância da leitura, né? Mas assim, pense comigo, né? Imagine uma situação. Imagine que você nunca viu o mar, tá? Você nunca colocou os pés na areia da praia, nunca sentiu aquele cheiro forte, característico, né, que se desprende do mar, né, e que a gente chama de maresia, né? Quer dizer, você nunca acompanhou o movimento das marés, né? Você nunca experimentou a água salgada do mar, experimentar mesmo, de pôr na boca, né? Quer dizer, você nunca experimentou a sensação de leveza, né, que é ficar no mar durante vários minutos, né? Assim, quer dizer, sendo levado pelas ondas, né? Quer dizer, você nunca catou nenhuma conchinha caminhando pela praia, tá? Bom, muito bem, muito bem. É claro, é evidente que isso, né, quer dizer, a ausência dessa experiência, isso não diminui você em nada, né? Quer dizer, o fato de você não conhecer o mar não transforma você numa pessoa de segunda classe, né? Claro. Mas vamos supor que, talvez pelo fato de você nunca ter visitado uma praia, né? Talvez por isso, ou por qualquer outro motivo, você se sente atraído por livros, por romances, por narrativas de viagem, por contos que tratem de alguma forma da vida nas cidades litorâneas ou até mesmo da vida marítima, tá? Então você é um devorador de histórias, de textos, em que as praias, os mares, né, assim, tudo isso serve como paisagem, como cenário das histórias. Tá certo? Muito bem, muito bem. Bom, depois de anos lendo essas histórias, um dia surge a oportunidade de você conhecer a praia, né? Claro, então você viaja, chega na cidade e, claro, vai ver o mar, tá? Então pense comigo, depois de todas as experiências literárias que você teve, né, experiências que permitiram que você tivesse algumas ideias a respeito do mar, será que ver o mar concreto, real, né? Quer dizer, poder entrar na água, poder caminhar com os seus pés nus na areia,
né? Além de inúmeras outras experiências sensoriais que a praia e o mar vão te oferecer, né? Será que essa realidade não vai causar algum tipo de impacto em você? Né? Quer dizer, será que não vai ocorrer um tipo de choque? Aconteça o que acontecer, né? Fique você decepcionado com o mar e a praia, porque, sei lá, eles não chegam nem perto de tudo que você passou anos imaginando, né? Ou fique você surpreso, porque o mar e a praia reais apresentam aí aspectos novos, inesperados, né? Que nenhum livro nunca te mostrou, né? Bom, aconteça o que acontecer, o fato é que, de uma forma ou de outra, você vai sair enriquecido da experiência. Você vai ser modificado pela experiência. E se você é enriquecido, bom, então os seus textos também serão. Falem eles do mar ou não. Mas o fato de conhecer algo, de ter uma experiência, né? de ter, de ter experimentado, de ter vivido um ato cognitivo, né? Com toda a sua precisão e toda a sua veracidade, bom, é impossível que isso não mude você de alguma forma. É impossível que isso não acrescente nada a você. Tá? Assim, eu ontem à noite, li um texto de um amigo, não sei se vocês conhecem ele, né? Ele se chama David Panseira. Tá? O David é um doutor em matemática, mas é um profundo estudioso de filosofia. Tá? Bom, e tem uma outra qualidade excepcional, quer dizer, ele fuma cachimbo. Né? E o fato dele fumar cachimbo, dentro do meu sistema de valores, bom, torna ele uma pessoa especialíssima, tá? Porque assim, fumar cachimbo é uma arte, né? Quer dizer, um dia, se vocês quiserem, eu posso até falar sobre essa nobre arte do cachimbo, né? Mas o David, que vocês podem seguir lá no Instagram, ele diz num breve artigo dele, que está lá no site dele, é um artigo intitulado Sobre a Profundidade, né? Quer dizer, ele diz que sempre que nós queremos reduzir a realidade a algumas poucas questões, todas as vezes em que nós queremos simplificar a realidade, o que acontece? Bom, a realidade se desmantela, se quebra, se despedaça. Tá? E por que isso acontece? Porque, diz o David, se há algo evidente a respeito da realidade, é o quê? É exatamente a sua profundidade. Ou seja, por mais que a gente olhe e observe a realidade, sempre haverá algo mais a ser desvendado. Tá? Quer dizer, o David diz: há um mistério no real. Tá? Há um mistério no real. Agora vejam que interessante. Tá? Vejam que interessante. Há um mistério no real, ele diz. Então parece que ele está falando de alguma coisa esotérica, né? De algum ensinamento hermético que só os iniciados podem ter, né? Mas aí já na frase seguinte o David completa. Ele diz: aqui com mistério eu quero dizer abundância de ser. Ou seja, a realidade é abundância de ser, é transbordamento de ser, né? E ele diz que essa saturação impede o delineamento completo da realidade. Quer dizer, é por esse motivo que o nosso conhecimento da realidade é inesgotável, né? Quer dizer, é por esse motivo que a literatura pode falar milhões de vezes a respeito do mesmo tema, mas sempre com um enfoque novo, né? Sempre descobrindo algo que estava escondido na realidade, algo que a percepção humana ainda não havia notado. Tá?
Então vejam, o artigo do David não tem a pretensão de esgotar o tema, tá? É uma breve reflexão dele, mas mostra muito bem essa necessidade de nós observarmos o real. Né? E o David termina muito bem o texto. Ele diz: o artista, né? Quer dizer, e eu completo, o escritor, né? Quer dizer, quando ele apresenta a sua obra, o seu texto, o que ele está dizendo? Né? Na verdade, a obra literária, o texto, né? A pintura, a música, né? Quer dizer, são perguntas, são perguntas. Né? Quer dizer, o artista escreve um texto e o que é aquele texto? Aquele texto é uma pergunta. E que pergunta é? É a seguinte: você está vendo o que eu estou vendo? Cada nova obra de arte faz essa pergunta. Você está vendo o que eu estou vendo? É perfeito. Essa observação do David é perfeita. E por quê? Porque a obra de arte é, na verdade, uma pergunta. Quer dizer, por que o texto, a obra literária, é uma pergunta? Porque a boa obra literária apresenta a realidade, diz o David, na sua composição dual, ou seja, superfície e profundidade, superfície e abundância. Quer dizer, a obra é superfície, claro. Por quê? Porque ela é aquilo que está aparente e vai tratar de muitas coisas aparentes na sua trama, nos seus raciocínios. Claro, mas se ela é boa, se ela é bem escrita, ela também é um guia pelas profundezas do mistério, pelas profundezas da realidade, pela abundância da realidade. Tá? Enfim, quer dizer, eles percebem esse detalhamento da questão do real é muito importante. Tá? É importante nós descermos a esses detalhes. Quanto mais isso ficar claro para vocês, mais o próprio exercício de observar a realidade ficará claro. Né? E se a importância de observar a realidade ficar clara, se você perceber o que realmente significa não permanecer preso, né, apenas aí às suas impressões, às suas emoções, né, não ficar preso aos seus sentimentos apenas, né, quer dizer, mais você vai ter elementos para criar os seus textos. Tá? Agora, há um outro aspecto dessa nossa relação com a realidade que precisa ser explicado. Né? Quer dizer, insistir na observação da realidade pode passar para algumas pessoas uma impressão errada. Né? A impressão de que eu defendo em literatura um realismo absoluto. Né? Ou seja, pode dar a impressão de que eu defendo uma literatura que é mera cópia da realidade. Né? Como se a literatura fosse aí só reportagem, né? Como se literatura fosse fotografia, como se o escritor fosse só um copiador da realidade, né? E como se ele não pudesse acrescentar nada à realidade. Né? Quer dizer, e não se trata disso. Claro, né? Quer dizer, isso é evidente. Né? Aliás, para quem ouviu os áudios aqui, quem está me acompanhando desde o início, ou não, que ouviu pelo menos os áudios desta semana, bom, sabe que essa não é a minha posição, não é isso que eu defendo. Tá? Mas, né, eu quero entrar nessa questão amanhã com vocês. Tá? Eu quero aprofundar mais essa questão entre, assim, dizendo de maneira simples, né, entre fantasia e realidade. Né? Mas assim, amanhã eu aprofundo essa questão de que literatura não é só cópia da realidade. Por hoje está ótimo, está de bom tamanho. Tá certo? Um abração para vocês, meus caros. Até amanhã.